Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos e todas Bom estejam muito dia. bem, tenham descansado aí no feriado, esse intervalão que deu das aulas. Queria agradecer mais Bom uma vez dia, as Bruno. felicitações pelo Dia do Professor, que eu acabei deixando vocês no vácuo ali no grupo. Eu recebi muita mensagem naquele dia, e não respondi quase ninguém. Desculpem mesmo. É... Tirando a internet ruim. Eu vou mandar um vídeo para vocês depois de um cara reclamando da internet, bem engraçado. Enfim, coisas que a gente descobriu na pandemia também, né? O quanto a nossa internet oscila entre boa e ruim muitas vezes. E o quanto a gente tem pouca entrega, né? Muitas vezes. Nem é tema da aula, mas essa é uma questão de regulação administrativa também, né? A gente vai falar hoje um pouco de regulação administrativa em relação à questão do uso de aplicativos, né? Especialmente da questão de aplicativos de mobilidade urbana ou de locações que os municípios acabam regulando muito, mas a gente tem regulações nacionais para isso, né? Pegar o caso da entrega de conexão à internet, quem acaba regulando muito isso é a Anatel, né? A partir pelo fato de ser uma agência reguladora para telecomunicações e ser na internet um dos elementos de telecomunicação, a gente acaba tendo uma entrega bastante baixa, porque a regulação admite essa possibilidade, né? Então, nessa oscilação e às vezes acaba tu reclama, né? Pô, eu pago 100 mega de entrega no mês e recebo 10, né? Mas a regulação administrativa da Anatel permite que isso aconteça, né? Que a entrega acabe ficando em 10%, o que é bem ruim, né? Então, Professor, oi, diga lá. inclusive, até que a gente estava comentando, eu e minha mãe, a gente teve que trocar de fornecedor de internet, porque a nossa internet, assim, como na pandemia a gente fica praticamente o dia inteiro em casa, né? Uhum. A gente sabe, a gente começou a perceber que horários funcionava mais, que horário funcionava menos. E tem um horário que o próprio fornecedor nos falou, não sei se podia ter falado, mas ele falou que eles reduzem mesmo o Uhum. fornecimento, porque, segundo eles, é um horário em que as pessoas acabam praticando desuso, né? Mas não pode, né? Exato. É Não exatamente. poderia. Não poderia. Isso acontece mesmo, né? Tipo, tem provedores, né? Que são provedores de conexão, no caso, né? Que vão fornecer a conexão à internet, que acabam percebendo, por exemplo, vai ter um tráfego muito alto em determinado horário, então eles reduzem de todo mundo para ninguém cair, né? Todo mundo ficar estável numa velocidade baixa. Na verdade, eles deveriam ter mais infraestrutura, já que eles se comprometem contratualmente a fornecer uma velocidade maior para aqueles contratantes, né? Então é isso. Agora tem outros, eu atendo um provedor na minha empresa e esse provedor ele tem baixo índice de reclamação assim na empresa e eles fazem uma coisa bem interessante assim com alguns serviços, por exemplo o Netflix, que muita gente utiliza internet, tráfego alto de internet para render melhor com o Netflix. Eles hospedam dentro do servidor deles de forma gratuita um serviço para o Netflix para que o Netflix consiga ter um tráfego aqui na região mais rápido e mais intenso. Então, um exemplo que o dono da empresa me deu uma vez, por que a gente faz isso gratuitamente para o Netflix, por exemplo? Isso serve para vários outros serviços de aplicação de conteúdo da internet. Porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que lançam uma série, uma temporada nova, e a galera se atraca todo mundo no mesmo fim de semana lá assistir aquela série. Se você acaba deixando isso hospedado só num servidor único em São Paulo, no Rio, onde eles acabam fazendo isso de forma mais constante, isso é muito pior para os provedores locais. E aí cai todo mundo, né? Então eles conseguem hospedar dentro de um servidor local que faz com que o tráfego seja mais rápido e, por consequência, o cliente da região fica muito mais satisfeito porque a internet funciona melhor para esses serviços, né? Que é onde a gente vai acabar reclamando mais. É uma estratégia boa, né? Porque vocês vão até reclamar, putz, a aula tava lenta, tive que tirar o meu vídeo, alguma coisa nesse sentido, assim, e não consegui escutar o professor direito, o professor ficou todo quadriculado, trancava o tempo inteiro. É uma reclamação que, ok, a gente dá uma tolerada, né? Agora, tu tá assistindo tua série no fim de semana, descansando, e o vídeo não vai de jeito nenhum,
dá nos nervos, né, gente? Dá nos nervos, concordo, assim, que, então, essa estratégia de tentar manter o tráfego daquilo que é mais ócio, né, como dizem os espanhóis, né, eles não tratam como lazer, é ócio mesmo, ou seja, não fazer nada, ficar ali assistindo série, por exemplo, é uma estratégia muito boa, né? Não trancar aquela coisa que nos interessa mais, que é isso, no fim das contas, é uma estratégia ótima. Então, alguns provedores não entenderam isso, outros sim. Enfim, pessoal, tirando a nossa reclamação de velocidade da internet, que é uma coisa que incomoda mesmo. Aqui em casa, eu achava que eu tinha problema com o provedor de conexão. Na verdade, meu problema era de sinal do Wi-Fi, que tem alguns roteadores que são muito bons e outros que, mesmo sendo muito bons, não alcançam. Minha casa não é tão grande, mas tem muitas paredes aqui no meu apartamento. E o sinal não chegava de jeito nenhum. Tinha roteador que vencia, assim, tinha lugares da casa que o sinal não chegava. Aí, vou contar um segredo para vocês que vale a pena para quem tem esse problema em casa avaliar. Procurem no Mercado Livre uma coisa chamada Access Point, AP. Você conecta o roteador, na verdade, nesse Access Point, e ele replica o sinal assim de forma gigantesca. Então, eu tinha 300 mega aqui em casa e achava que esse era o problema, não entregava, e ele estava entregando bem até o provedor. Só que o sinal do Wi-Fi não chegava nos lugares. E o Access Point, ele pega toda essa conexão e joga para toda a casa. Agora, onde chegava a 3 mega antes, agora está chegando 200 mega. Então, tá muito melhor. O Access Point faz milagre mesmo. Porque é um equipamento normalmente para empresa e ele consegue distribuir melhor a rede, deixá-la mais estável. E vocês conseguem até configurar, por exemplo, o Wi-Fi para visitante. Recebi visita em casa e a pessoa pede o Wi-Fi, você separa o Wi-Fi dela para não ter problema de tráfego depois. É bem interessante. Se alguém for chato com o fornecimento da senha do Wi-Fi para alguém, essa é a melhor solução. Muito bem, gurizada. O tema de hoje da aula é a questão da regulação administrativa dos aplicativos. Então, a gente já tratou numa aula a questão envolvendo relações de consumo, tratamos na aula anterior sobre as questões envolvendo relações de trabalho e hoje a gente vai falar sobre a regulação administrativa, a terceira e última dimensão envolvendo a regulação dos aplicativos. Então, vejo que as aplicações de internet como um todo precisam passar por uma adequação, né? Precisam passar por regulações bastante distintas. Então, eu vou criar um aplicativo, tive uma ideia, sou empreendedor. Ótimo. Tem várias dimensões para pensar isso. Nesses aplicativos que a gente está conversando aqui, que é mobilidade urbana, hospedagens, a gente vai ter diversas possibilidades aí de adequação. No caso das aplicações envolvendo mobilidade urbana, que é uma das questões que a gente tem focado muito para discutir, essencialmente a gente vai ter regulação municipal para observar. Então, o que é bem importante ficar atento é que a gente terá aqui questões que envolvem lei municipal. Por quê? Pela Constituição Federal, ficou resguardada a competência dos municípios regular o transporte municipal de passageiros, né? O transporte intermunicipal é uma regulação que está mais vinculada aos estados, né? De leis estaduais, e a regulação do transporte municipal de passageiros, especialmente a partir dessa questão que envolveria táxis e agora, mais recentemente na nossa história, a questão dos Ubers e serviços similares, os municípios é que têm a competência para regular. E por isso que esse tema deu muito pano para manga, e quando o Uber veio para o Brasil e os serviços começaram a se organizar no sentido de gerar uma concorrência para os táxis, né? Porque nós teríamos, primeiro, os táxis tinham uma legislação específica para eles e que não incluía esse tipo de serviço, ou seja, descartava essa possibilidade, né, de legalização dos serviços que não fossem de táxis, né? Então, as leis traziam especificamente tratamento para os táxis, ou seja, a necessidade de ter um alvará, a necessidade de pagar uma série de taxas para poder regularizar, prazos de vigência, credenciamentos, né? Se a gente pegar, por exemplo, cidades maiores como São Paulo, Porto Alegre, nós percebíamos nos táxis, inclusive, uma série de identificações bem específicas que iam ao encontro dessas regulações. Então, era muito comum ver um crachá
colado no vidro com a identificação do motorista, com prazo de validade daquele alvará que credenciava o motorista, enfim, uma série de situações em que o motorista precisava estar devidamente regularizado para poder operar, né? E com uma fiscalização muito constante disso tudo, né? Em relação ao taxímetro, em relação a uma série de situações para que aquele motorista estivesse regularizado para prestar aquele serviço no âmbito municipal. No caso dos táxis, sempre existiu uma possibilidade que era de ser um táxi autônomo ou trabalhar cooperativado, né? Dentro de uma cooperativa que, por consequência, deveria estar regular para exercer esse serviço. O que a gente passa a ter com a era Uber, vamos chamar assim? Não uma cooperativa, mas uma empresa privada com fins lucrativos, intermediando essa relação entre o Estado, ou seja, a questão regulatória, o consumidor e o próprio motorista que tinha intenção de prestar esse serviço de transportar passageiros para ter uma renda extra, para compartilhar o uso do seu veículo, enfim, por N fatores. A lógica que a gente tem aqui é que na economia do compartilhamento essa era a intenção, que alguém tivesse um veículo ocioso pudesse compartilhar esses espaços dentro do veículo para, inclusive, ganhar um dinheiro. Essa era a lógica original. O que se transformou, na verdade, pessoas que nem tinham carro, alugando carros para poder prestar esse serviço e tirar uma renda extra ou a renda integral da sua família, ou pessoalmente, né, falando. Então, a gente passou a observar que isso se tornou um objeto mercantil, um objeto de negócio muito lucrativo para quem transportava, para quem desenvolvia esse trabalho, mas também para as empresas que exploravam essa atividade econômica. E por isso que os municípios começaram a entender a necessidade de trazer uma regulação. Até porque, com a intensificação desses serviços, a gente passou a ver também uma concorrência maior com os táxis e, por consequência, também uma gritaria, e uma gritaria justa até dos taxistas, no sentido de, pô, a gente está regularizado, tem que arcar com uma série de consequências que a lei nos demanda e exige, e não tem nenhuma lei exigindo nada desses caras. Então, como é que funciona isso? Não é? Isso acaba gerando, e eu vou usar entre aspas, porque a configuração legal disso é totalmente diferente, tem mais complexidade em cima disso, mas os taxistas estavam alegando aí uma concorrência desleal por esses serviços de aplicativo de transporte de passageiros, né? Então, as leis municipais começaram a ter uma certa adequação. Num primeiro momento, muitas leis municipais impuseram limitações que quase que impediu que esses serviços entrassem nas cidades. Então, pegar o exemplo de Passo Fundo. Depois eu vou compartilhar com vocês a lei municipal que tratou disso. Passo Fundo passou a ter uma lei municipal que regulasse o serviço de aplicativos para transportar passageiros em 2018. Né? A gente teve uma alteração depois em 2019, mas em 2018 foi a primeira versão aí que a lei aprovada que a gente teve, né, início de 2018, para tratar desse assunto. Quando essa lei foi aprovada em Passo Fundo, todo mundo pensava, agora também Passo Fundo vai ter o Uber, vai ter a possibilidade desses aplicativos funcionarem regularmente aqui. Quando a lei veio, o Uber foi um dos aplicativos que disse, olha, infelizmente com essas regras a gente não tem como operar na cidade, porque estão exigindo mais do que a maioria dos municípios exige, e a gente vai entrar só quando a gente tiver a possibilidade de operar nessas condições. Né? E aí, por isso até houve essa revisão da lei para poder viabilizar a entrada do Uber aqui, porque existia uma certa exigência, digamos assim. E aí a gente percebe uma coisa bem interessante, que uma empresa privada ela tem um poder grande aí no sentido regulatório, porque a ideia era, bom, vamos tornar o serviço regular em Passo Fundo, perfeito. Mas a empresa diz só entra se tiver essas condições de regulação. Se for uma exigência maior que isso, a gente não tem condições de entrar. E aí o Estado acaba cedendo, né, em relação a isso, não o contrário, né? Não é a empresa que acaba se adequando a isso e obrigando que todos os condutores estejam adequados. A empresa acaba tendo um poder muito grande de barganha pelo tamanho que ela tem, pela pressão econômica que tem, pelo uso dos consumidores. E tinha muita gente aqui em Passo Fundo dizendo, Erechim tem Uber e Passo Fundo não tem, né? Não sei se tem alguém de Erechim aqui na sala, mas tinha muita gente que me falava isso. Pô, até Erechim tem Uber e Passo Fundo não tem ainda, né? Como se fosse uma coisa assim, pô, a gente tá perdendo para Erechim, que é uma cidade um pouco menor que Passo Fundo, né? Mas tinha muita gente falando isso.
assim, se tivesse um ranço de disputa entre pessoas de municípios, ia chegar num nível para dizer assim, pá, Marau tem Uber e Passo Fundo tem. Quando as pessoas chegassem nesse nível, se dizer, pá, Marau tem Uber e Passo Fundo não tem, aí tu percebe assim, uma dor de cotovelo gigantesca das pessoas, né? Porque sempre é isso, né? Uma comparação com Marau, né? Que é uma cidade bem menor que Passo Fundo e tem, às vezes, coisas mais interessantes acontecendo e as pessoas dizem, pá, tem Marau, tem esse negócio, Passo Fundo não tem. Vocês podem perceber que tem gente que fala de Marau. E os de Marau eu fico indignado. O que está se comparando com Marau? Marau realmente é muito melhor que Passo Fundo. Então, tinha muita gente que falava, né, que algumas cidades já tinham isso e Passo Fundo não tinha. Como é que a legislação de Passo Fundo ficou? Né? Só para dar o um exemplo. Ela acabava exigindo dos motoristas coisas que em outros municípios não eram exigidas. Até quando o Uber começou no Brasil, foi ali por 2014, 2015, mais ou menos, se falava em ter uma lei federal que tratasse disso. Mas essa lei federal ela poderia só definir algumas diretrizes, ela não poderia definir regras específicas porque a competência era dos municípios, de fato. Né? Até teve decisão judicial nesse sentido, dizendo que os municípios é que deveriam ter suas próprias regulações. O que para o aplicativo que quer ter uma abrangência nacional é complexo, porque teria que se adequar a cada realidade municipal. Por outro lado, para os municípios seria muito mais fácil de gerenciar essas questões de acordo com a complexidade de cada município. Mas, originalmente, a lei do município de Passo Fundo exigia, por exemplo, que quem estivesse autorizado, né, a desempenhar a atividade aqui em Passo Fundo deveria compartilhar com o município em tempo real, né, e por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, dados necessários ao controle e à regulação de políticas públicas de mobilidade urbana, garantida a privacidade e a confidencialidade dos dados pessoais dos usuários. E aí, quais dados o município queria que fosse compartilhado em tempo real com eles? Origem e destino da viagem, tempo e distância da viagem, mapa do trajeto da viagem, identificação do condutor que prestou o serviço, composição do valor pago pelo serviço prestado, a avaliação pelo usuário do serviço prestado e os demais dados que a Secretaria Municipal de Segurança Pública poderia exigir das empresas. Então, isso foi alterado em 2019, um ano depois, né, por conta desse impasse com a empresa, dizendo, né, que a empresa disse que não teria condições de compartilhar em tempo real esse tipo de dado, né. Primeiro, por uma questão de estratégia mesmo, né, de informações. Segundo, por uma questão de segurança mesmo. E terceiro, porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados já estava prevista, né, dentro do ordenamento brasileiro e ia passar a vigorar em pouco espaço de tempo. E esse compartilhamento aqui seria um compartilhamento bastante complicado para adequar tanto a empresa que está prestando serviço quanto o próprio município, né, que estaria recebendo esses dados e estaria tratando de alguma maneira. A gente está falando aqui de dados que não apenas identificam, mas tornariam pessoas identificáveis, que é o que a LGPD coloca para nós hoje. Então, vocês imaginem a complexidade de compartilhar esse universo de informações com o município. É claro que a intenção do município aqui era uma intenção boa, né, na questão regulatória, para poder fiscalizar de fato algumas questões de segurança que a gente percebeu ao longo do tempo que esses aplicativos poderiam ter. A gente viu muitas situações em cidades maiores em que condutores de aplicativos acabavam cometendo algum tipo de ato ilícito e aí ter acesso a essas informações facilitava, de algum modo, a investigação, ou eventualmente até o descredenciamento de um determinado condutor, algo nesse sentido. Por outro lado, essas empresas sempre se colocaram à disposição para colaborar quando isso acontecia. Então, não havia esse compartilhamento de informações acabaria sendo muito sensível e talvez desnecessário, né, para o estado da arte da situação toda. Por quê? Se a gente tem um parâmetro em que quando o problema acontece, você requisita as informações, não é necessário requisitar as informações sempre, né? Então, essa revogação ela foi positiva nesse sentido, né? A outra coisa que tinha aqui, que era exigido, era uma taxa de gerenciamento ocupacional que o município exigia, que era uma taxa que deveria ser paga
tanto pela empresa quanto pelo condutor, né? Então, tinha uma série de situações aqui que eram exigidas. Outra coisa que era exigido pela lei originalmente, depois caiu, era a questão da exigência do veículo estar emplacado em Passo Fundo, né? O que acontece? A gente observa, não sei se vocês já notaram isso, que por uma questão até de alíquota de IPVA, tem muitos veículos que são emplacados em outros lugares, né? Em outros estados, inclusive. Os veículos de locadoras, né, que passaram a ser admitidos pela Uber, especialmente, a maioria deles são emplacados em Minas Gerais, por uma questão de alíquota de IPVA. Essa regra do município, ele impediria que qualquer veículo locado pudesse circular em Passo Fundo para operar nessa atividade aqui. Então, isso aqui já seria um problema do ponto de vista da trava legislativa municipal. E aí acabou caindo quando foi feita essa reforma da lei e exigindo então que os veículos fossem emplacados no Rio Grande do Sul. Então é uma trava um pouquinho diferente, mas ainda assim trava. E a gente observa que boa parte dos veículos de locadoras de Passo Fundo, principalmente, são veículos emplacados em Minas Gerais, ou seja, já daria um problema aqui de qualquer forma. O que acontece no caso da Uber, né, principalmente, que é uma situação que a gente pode observar nas páginas em que eles ofertam a possibilidade de você ser um condutor do aplicativo e poder operar nessa condição nos municípios. Se você não tem um veículo, eles têm locadoras credenciadas para dar um desconto no valor da locação e aí você possivelmente ser o condutor sem necessariamente ser proprietário de um veículo, né? Então, a Uber montou uma rede de parceiros, né, que acaba oferecendo algumas vantagens para que o cara seja condutor. Então, tem posto de gasolina que dá desconto para você abastecer o veículo por ser condutor da empresa. Tem locador de veículo que cobra um valor menor da locação porque você está credenciado na empresa. Então, tem várias situações. Lavagem de veículo para você, oficinas para manter o carro. Então, várias questões aí que a empresa acaba oferecendo com vantagem para que o condutor escolha ela para trabalhar, enfim, né, para operar. Então, é muito interessante, né, a forma como essas empresas estão buscando criar atrativos para que esses condutores estejam lá, né, trabalhando nelas. Então, o que acontece? Algumas dessas condições aqui vão facilitar muito, né, o cumprimento de legislação municipal, outras nem tanto, né? Essa própria questão do emplacamento é uma trava relevante, né? No sentido do veículo locado. Uma vez eu peguei um Uber em Porto Alegre e o cara me disse, olha, eu tenho um veículo locado com locadora, mas o que eu estou percebendo é que está ficando muito caro para mim, porque eu estou pagando, tipo, R$ 2.000 de locação por mês do veículo, então ele colocava na conta, assim, o quanto ele faturava no mês, menos a gasolina, menos a locação, acabava sobrando pouco. E aí, o que ele ia fazer? Ele ia alocar o veículo de uma pessoa, não uma locadora. Tinha uma pessoa que tinha comprado um veículo a mais. Daí, olha só como se tornou um negócio, assim, na vida das pessoas, até no sentido usar entre aspas, assim, dos rolos das pessoas, né? Uma pessoa tinha comprado um veículo a mais, né? Tinha seu veículo próprio, comprou um a mais, para alocar para Uber, né? Então, tipo, assumiu o risco ali de, eu pago 2.000 para uma locadora, mas tem um cara aí que me diz que me loca o veículo dele por 1.500, é 500 pila menos que a locadora, né? E eu tenho que só pagar lá para ele todo mês e deu para bola. Então, provavelmente alguém comprou um carro financiado e estava pagando lá uns, sei lá, seus 500, 600, R$ 1.000 de locação, ia pagar, ia receber 1.500 do Uber, ou seja, tirar uns 500 pila de lucratividade ali desse veículo locado. Então, isso é uma coisa bem interessante, né, no sentido das transações entre as pessoas. Então, esse tipo de locação também passou a ser admitida dentro das empresas e, por consequência, desde que cumpra com aquilo que os municípios acabam exigindo, não seria um problema. Então, outra coisa que aqui no Lei Municipal de Passo Fundo acaba sendo exigida aqui, bom, a CNH tem a questão do exercício da atividade remunerada, certidões negativas criminais, isso acaba sendo exigido em quase todos os municípios, né?
o compromisso de prestação única e exclusiva por meio de plataformas tecnológicas, ou seja, de não prestar serviço de outras maneiras, ou seja, como motorista particular sem aplicativo, por exemplo. E aí exige-se também uma questão de vistoria feita pelo município, da mesma forma como exigido dos taxistas, acabou se reportando aos motoristas de aplicativo. E o que em Passo Fundo já foi padrão desde o início, que era a questão do prazo máximo de 5 anos de utilização do veículo, né, contados da data do emplacamento. Então, para tentar evitar que veículos muito antigos que possam representar algum tipo de risco a passageiros se tem aqui. Alguns municípios exigem, e alguns aplicativos também fazem essa exigência, de um seguro específico para a cobertura do veículo, ou seja, não apenas o DPVAT, o seguro obrigatório desses veículos. Então, tem alguns aplicativos que passaram a demandar esses seguros e as próprias seguradoras criaram um produto específico para isso, que é o Seguro App, em que o condutor tem um custo menor do seguro e ele acaba fazendo a cobertura mínima necessária que esses aplicativos exigem, que é uma cobertura contra danos pessoais, né, ele enquanto condutor, mas também contra terceiros, né, cobrindo aí eventual dano contra os passageiros ou até pessoas envolvidas aí num acidente, por exemplo, então, que não sejam passageiros, que sejam terceiros envolvidos. Então, essa é uma regra interessante que acaba dando uma proteção maior para qualquer pessoa envolvida aí em alguma situação de risco envolvendo esses serviços. Então, pessoal, só para dar exemplo, né, da lei municipal de Passo Fundo, mas basicamente Porto Alegre tem lei, São Paulo tem lei, enfim, basicamente boa parte das cidades que acabaram admitindo o uso de aplicativos acabaram regulando isso de uma maneira, né, trazendo alguns critérios, algumas exigências em relação àquilo que se exige de contrapartida legal, né, de regularização desses serviços. Mas o que é importante salientar, nem todo aplicativo vai ter regulação municipal. Por exemplo, o iFood, que envolve a questão do transporte de alimentos, a gente vai ter os entregadores cumprindo a legislação municipal que trata da questão do transporte de mercadorias, né, os motoboys, que vão passar por todas as questões que envolvem a regulação nacional, que é a sua habilitação para tanto, e, de certo modo, os municípios que eventualmente regularem esse serviço. Do contrário, não tem uma regulação do aplicativo para poder fazer essa gestão entre os restaurantes e os consumidores, não tem nada nesse sentido. O que eventualmente a gente vai ter é a questão da vigilância sanitária em relação aos restaurantes, para estarem funcionando e estarem vendendo dentro do aplicativo, que tenham o alvará sanitário para a condição de restaurante, para essa atividade. Mas outras questões que envolvam o uso da internet, o uso de aplicações de internet para fazer entrega, não há. Assim como não há legislação estadual e nem legislação federal nesse sentido. Qual é a outra atividade que pode ter regulação municipal e alguns municípios impuseram alguns limites em relação a essa questão? São serviços de aplicativo de hospedagem, né? O caso do Airbnb, por exemplo. Algumas cidades colocaram travas no sentido de evitar que esses aplicativos acabem concorrendo de forma desleal com imobiliárias, né? Com serviços de locação convencional e que têm alvará para isso, né? Seja pela questão da concorrência com imobiliárias, seja pela questão mesmo de exploração das locações de uma forma mais ostensiva e que possa trazer problemas para as normas de conduta, né, e especialmente para os códigos de conduta e códigos de postura que os municípios têm, envolvendo barulho, envolvendo pegar, por exemplo, eu faço uma locação de uma casa por Airbnb para grupos de grandes números de pessoas, famílias grandes, por exemplo, numa região em que não pode ter barulho, né? Então, tem alguns municípios que estão colocando algumas travas para fazer a adequação do plano diretor para esse tipo de serviço. Daí os caras vão locar essa casa, vão fazer festa, vai dar barulho, e essa casa do lado do hospital, por exemplo. E o plano diretor já veda esse tipo de atividade, né? Então, tem várias situações que os municípios acabam trazendo trava. O município de Passo Fundo não tem uma trava em relação a isso, mas no Brasil tem algumas legislações municipais que impuseram uma legislação, pelo menos para arrecadar, né? Então, tem algumas cidades mais turísticas que colocaram lá que se você vai utilizar um serviço do Airbnb,
você acaba tendo que pagar o mesmo imposto sobre serviço, por exemplo, que uma imobiliária teria que pagar. Então, a mesma alíquota seria aplicável. E o Airbnb acaba para operar lá naquela cidade já debitando esses tributos para poder fazer a arrecadação compatível, né, e exigida naquele local. Tem cidades fora do país que cobram uma taxa de turismo que é diária, não é um percentual, é um valor fixo. Né? Então, você vai lá pagar, se você fica num hotel, por exemplo, você paga o valor da tua diária e mais esse tributo, essa taxa, enfim, né? Que é um tributo também, essa taxa por dia. Né? Então, tanto tributação de imobiliários quanto tributação de hotéis acabaram dando uma equiparada em relação a essas questões que envolvem o Airbnb. Então, tem cidades que acabam trazendo para dentro essa possibilidade de cobrar da pessoa que está se hospedando numa casa locada por esse serviço online, da mesma forma como pagaria para um hotel. Né? Então, acho que Porto Alegre tem quase certeza que você paga uma taxa de turismo que é única, e o ISS por diária, que é percentual. Né? Então, você vai lá pagar a tua diária no final. Quanto é que custa? É R$ 180 a diária. Mas você tem mais o ISS e mais a taxa de turismo. E isso acaba encarecendo um pouquinho a diária. Isso acabou sendo reportado. Se não me engano, em Porto Alegre, o Airbnb também passou a cobrar um valor a mais em decorrência dessa exigência municipal. Então, são esses conjuntos de regulação que um aplicativo nesses segmentos precisa ter atenção, precisa ter cuidado e precisa observar, né, de fato, se vai ter que cumprir algo. Teve um aplicativo que atua bastante aqui no estado do Rio Grande do Sul, que me contratou lá quando abriram as suas atividades para construir documentos, termos, enfim, para sua operação. E a gente consultou muitos dos municípios onde eles iriam atuar para verificar se tinha limitações e se tinha alguma questão importante a se preocupar no sentido da regulação, porque tinham parâmetros diferentes. Passo Fundo tinha um parâmetro, Santa Cruz do Sul tinha outro, Porto Alegre tinha outro. Por exemplo, Porto Alegre, esse aplicativo para qual eu prestei um serviço, optou em não operar, né? Deixou Porto Alegre fora da sua carteira de atuação. Por quê? Tinham regras bem específicas, né, que acabavam limitando a sua atuação lá, e eles estavam iniciando a atividade e optaram por isso. E segundo, existia toda uma questão envolvendo segurança dos condutores, né? E tinha um histórico de assaltos, até de latrocínios acontecendo em Porto Alegre, e eles optaram não assumir esse risco no início da operação deles. Hoje até eles estão cogitando, mas não operam ainda em Porto Alegre. Então, o fato é que tem uma série de questões que precisam ser observadas na condição de consultor jurídico, advogado desses serviços, que a gente precisa observar, né? Ficar atentos para a construção das políticas de privacidade, termos de uso dos condutores, termos de uso dos passageiros, por exemplo, para verificar exatamente o que vai ser exigido. Então, eu não posso exigir menos, né? Vamos pensar assim, vou fazer uma documentação para credenciar condutor no aplicativo de transporte, eu não posso exigir dele menos do que aquele município onde eu estou tentando operar, né? Então, eu exijo do cara um veículo que tenha que o uso possa ser de 10 anos e não 5 anos. Aí o cara não consegue operar em Passo Fundo, então tem que ter uma coerência nesses documentos para que a operação possa se concretizar. Né? Então, não posso exigir menos do que aquilo que o município em questão está exigindo. Então, eu tenho que ter documentos que acabem se adequando a isso. Isso é bastante importante. Em relação à questão de hospedagens, da mesma forma, tem que observar onde se vai atuar e a forma como se pode regular esses documentos em coerência e em consonância com as regulações municipais que existem, né, para evitar qualquer tipo de problema. Então, tem uma série de questões que a gente precisa, né, na condição de consultor jurídico, verificar, orientar, recomendar e reportar para dentro dos documentos que a gente cria para essas empresas, para evitar qualquer tipo de problema na operação delas em decorrência dessas questões todas. Então, é um conjunto de conexões aí que são importantes serem feitas para a operação desses negócios, tá? Deixa eu ver o que mais que é importante destacar para vocês em relação a isso. Deixa eu lembrar agora. Acho que é isso aí, gente. Então, esses exemplos que eu dei, né, que são os mais comuns, né? A gente tem da hospedagem e dos transportes.
que é o que os municípios acabam regulando, de fato, pela questão de competência mesmo, né? Que essa competência ela vem para dentro da lei orgânica dos municípios e eles acabam tendo que fazer essa observação. Tem municípios no país, por exemplo, nessa transportes, que impuseram uma trava bastante grande para manter só táxi, por exemplo. É uma escolha dos municípios? É uma escolha, é um processo democrático, né? Porque é um processo legislativo. A gente vai ter na Câmara de Vereadores essa discussão, esse debate e proposições em relação a isso, discussões que vão levar para um caminho ou para outro. O Passo Fundo optou em ter uma regulação, embora o Uber não seja um dos aplicativos que conseguiu ter uma sustentação grande aqui, e eu ouvi falar bastante sobre isso pela falta de condutores que estivessem dispostos a seguir as regras do aplicativo e acabaram se credenciando em outros aplicativos que ofereciam condições mais atrativas para a nossa realidade. Então o Uber acabou não vingando tanto aqui, né? Tanto que se vocês abrirem o aplicativo hoje e tentarem requisitar um motorista, a oferta é baixa, né? Em comparação com outros aplicativos que atuam aqui na cidade. Por quê? Por uma questão de oferta e concorrência, né? Dentro desse segmento, dentro desse mercado. Então, o âmbito dos aplicativos deixa muito aberto essa questão da livre concorrência entre as partes, de um processo autorregulatório bastante significativo e com algumas regras, obviamente, que vão ter que cumprir em relação àquilo que o Estado exige deles, né, em relação àquilo que o município, na condição de Estado, acaba exigindo. Então, a gente vê uma importância bastante grande aí desse entendimento da regulação administrativa dos municípios, né, especialmente para a operação desse tipo de serviço, esse tipo de tecnologia nas cidades, certo? Isso, é isso aí, Débora. Isso é uma coisa até interessante, né, que os motoristas acabam optando, né, motoristas que estão no aplicativo 1, estão no aplicativo 2, no aplicativo 3, que são aplicativos de âmbito regional, e não estão no Uber. Em Porto Alegre acontece isso também, né? A gente percebe, tem muitos motoristas. Eu sempre pergunto, tá, tu tá só no Uber ou tá em outros? E muitos deles estão no Uber e em outros, né? Para tentar aproveitar melhor o tempo de circulação do veículo e tudo mais. Um motorista uma vez me disse, olha, na verdade, os caras que usam outros aplicativos são penalizados pelo algoritmo da Uber, né? E isso é um fato falado por um condutor que eu não tenho certeza se isso de fato está previsto na normativa dos condutores, né, de alguma maneira dentro da Uber. Mas o que ele me disse? Olha, o algoritmo é inteligente, ele vê que você está num local e de repente aparece em outro e tu não apareceu naquele outro local porque você fez uma corrida na Uber. O que o algoritmo entende? Que você estava prestando serviço em outro aplicativo. E isso faz com que você demore a ser ranqueado para um padrão mínimo lá de classificação, né? Então, a Uber coloca lá que você tem que ter 4,6 estrelas como mínimo para continuar no serviço, né? Esse é o parâmetro dentro do Brasil que eles adotaram como padrão mínimo para entrega de qualidade para os passageiros. E, teoricamente, o cara que fala dos aplicativos, ele demora mais para chegar no 4,7, 4,8. E o cara que é mais exclusivo da Uber acaba subindo mais rápido e nessa classificação acaba tendo uma preferência maior na distribuição das corridas que são exigidas exigidas não são passadas a esse condutor. Então, que teria uma diferença de tratamento em relação a isso. Se isso é fato efetivo dentro do processo regulatório dos documentos da Uber, não saberia dizer. Mas isso foi medido não por um motorista, mas por alguns motoristas que dizem, eu faço só Uber porque eu sou 5 estrelas, eu não quero perder as 5 estrelas e eu tenho privilégios por ser 5 estrelas. E os caras que são 4.6, 4.7 não entenderam que eles precisam estar só para Uber aqui para poder adquirir mais rapidamente esse ranqueamento e ter esses privilégios, né? Acabam não seguindo a cartilha corretamente e tudo mais. Mas é muito comum, né, os motoristas estarem com 2 ou 3 aplicativos ativos no seu celular, ali no seu smartphone, para poder atender chamadas de outros aplicativos enquanto estão parados ou estão já terminando uma corrida de um e aproveitam para fazer outro. Então, é muito comum isso. Até porque a forma de remunerar é diferente. Então, tem um determinado aplicativo que cobra uma diária. Então, em vez de cobrar um percentual, cobra uma diária. O cara vai fazer corridas nesse aplicativo hoje, ele dá o ok ali que vai iniciar o dia de corridas, se torna apto a receber as corridas que são demandadas pelos passageiros,
e a partir do momento que ele fizer a primeira, ele passa a pagar uma diária. E aí tudo que ele receber ao longo do dia é limpo dele. Enquanto que a Uber tem um percentual, outros têm percentual. Alguns têm percentual menor que o da Uber, então por isso que eles acabam optando em ter vários, né, aplicativos. E é muito comum a gente perguntar nessas corridas, tu faz mais de um? Eu faço o aplicativo X, o aplicativo Y e Uber, ou, né? Então tem várias situações que se dão nesse sentido. Muito bem, gente. Então, basicamente são essas questões que envolvem regulação administrativa, regulação municipal dos aplicativos, né, que a gente acaba observando com bastante frequência, que trazem pontos de convergência, outros de divergência, algumas questões de risco. Risco não no sentido de que isso possa inviabilizar o negócio, algo nesse sentido, mas que tornam a relação um pouco mais vulnerável no sentido de ter cuidados, né? Então, vamos lá, dentro do exercício da atividade que a gente precisa fazer decorrente da aula de hoje, que é no sentido de estabelecer quais seriam os pontos de vulnerabilidade jurídica que a gente encontra nas leis municipais que podem trazer algum tipo de trava, algum tipo de problema para os aplicativos. Então, pegar o exemplo aqui da Lei Municipal de Passo Fundo. O fato de exigir emplacamento no Rio Grande do Sul dentro dessa realidade dos veículos locados pode ser uma trava, né? É um ponto de vulnerabilidade? Pode representar um ponto de vulnerabilidade dependendo daquilo que o aplicativo se propõe. Se ele acaba permitindo que veículos locados operem aqui, haverá uma dificuldade de buscar condutores nessa condição específica. Então, o exercício que a gente fará, diferente das questões que a gente viu antes, né, de entender pontos de vulnerabilidade nos termos, né, a gente observa lá termos dos consumidores, termos de condutores, depois para ver a questão da responsabilidade trabalhista, aqui a gente vai ver pontos de vulnerabilidade nas leis municipais, né, especialmente, para verificar se essa regulação administrativa do município acaba representando algum tipo de risco, algum tipo de cuidado específico que pode representar uma trava, pode representar uma certa instabilidade na relação que esses negócios precisam ter dentro dos municípios. Da mesma forma, fazer um card também para ser apresentado. E aí, como eu mencionei no grupo do WhatsApp hoje cedo, né, a Carol perguntou lá se seria hoje, né? E aí eu quero deixar claro, nós faríamos a apresentação hoje, mas eu achei melhor nós deixarmos a apresentação para a próxima aula, porque a gente vai ter todos os cards feitos, né? O card envolvendo relações de consumo, o card das relações de trabalho e o card das questões de regulação administrativa, e a gente fecha esse ciclo que envolve os aplicativos e fica bem completo do ponto de vista da apresentação. Então, todos os grupos conseguem apresentar todo esse ciclo, né, das regulações e de relações, né, dos aplicativos, ficando até mais claro para quem vai estar aí acompanhando, tá bom? Então, hoje nós não teremos a apresentação de cards, a gente deixa para a próxima aula a apresentação de todos os cards. E aí, por consequência, o card desta aula, ele deverá estar pronto para a aula, né? Ele não poderá estar pronto depois da aula. Por isso que o prazo daí para postar esse card vai ser no dia anterior da aula, que no caso será no domingo, né? No dia, deixa eu ver que dia vai ser no calendário aqui. Aí eu já vou postar no Ava em seguida essa atividade, abrir ela para que vocês possam fazer a entrega. Vamos ver aqui. Daqui uma semana nós estaremos no dia 25, tá? Então, 25 domingo será a data limite de postagem do card relacionado à aula de hoje, certo? Pessoal, dúvidas, comentários, o que vocês têm a considerar em relação a esse tema? Curiosidades em relação à lei municipal? Alguém já dirigiu Uber na cidade, por acaso? Né, para ter enfrentado algum tipo de limitação regulatória? Vou tomar meu latão aqui, ó. Esses dias alguém disse para mim, professor, tô tomando cerveja. Eu ganhei do Dia dos Pais essa garrafinha de água aqui, e ela parece um latão de cerveja, ó. Só que ela tem um canudinho aqui, e não tem cerveja aqui dentro, tem água. Então, vou tomar meu latão aqui. Pessoal, se não há dúvidas, então, eu vou fazer a chamada rapidinho aqui. A Amanda está aí? Presente.
Muito bem. Tava bom o Green Day, Amanda? Mas olha, que nostalgia! Eu juro que eu tava escutando o September Ends e daí tu colocou e daí eu... Bah, conexão aí. É, coisa boa. Fabiola? Franciene? Aqui, prof, bom dia. Bom dia, tudo bem? Gustavo? Oi, aqui. Beleza. Yuna tá aí, mandou mensagem já. Laura? Aqui, professor. Oi, Pro, tô aqui. Beleza. Lucas Souza? Tá aqui. Ok. Maria Eduarda? Matheus Souza? Eu? Beleza. Matheus Antunes, que teve um imprevisto, não pôde estar na aula, né? Isso, prof. Beleza. Renato? Ok, Renato. Tiele? Presente. Ok. Anne? Arthur? Aqui. Beleza. Bianca? Eu. Ok. Camila? Aqui, professor. Ok. Diego? Aqui. Beleza. Elisângela? Aqui. Ok. Franco? Aqui, professor. Bom dia. Bom dia. Germano? Presente, professor. Beleza. Jossana? Eu. Ok. Júlia Burlamac? Eu. Ok. Loire? Aqui, pro. Ok. Milena? Aqui. Beleza. Natália Machado? Eu. Ok. Valquíria? Presente. Beleza. Wellington? Aqui. Ok. Briane? Ok. Débora? Aqui, prof. Beleza. João Pedro? Presente. Ok. Letícia? Eu. Ok. Lisandra? Nicole? Aqui. Beleza, pessoal. Então, desejar a todos vocês uma ótima semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês chamem no grupo ali, prendam o grito. Eu já vou em seguida criar atividade no AVA com o prazo, tudo certinho. Vocês ficam bem livres, não precisa analisar a legislação só de Passo Fundo, tá? Eu quero analisar a questão de aplicativo em relação a Porto Alegre, em relação a São Paulo, em relação a Amaral, enfim, onde tiver lei municipal relacionada a isso, vocês façam a análise que ficar melhor, onde o que vocês entenderem mais interessante para a análise do grupo. E não precisa ser só em relação ao aplicativo de condutores, né, de transporte. Podem verificar também questões relacionadas à hospedagem, por exemplo, ou outra situação de aplicativo que esteja regulada em determinado município, tá? Então, vocês podem adotar um critério bastante livre, bastante tranquilo para escolher a legislação. Da mesma forma, também vão mandar lá tanto o card quanto salvar na pasta do Google Drive a legislação que vocês analisaram para que a gente possa avaliar bem certinho isso, tá bom? Uma ótima semana então, pessoal. Fiquem bem, se cuidem, continuem se Tchau, cuidando prof. e a gente se fala. Tchau, pro. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.